Bem-vindos a mais um Conversa Sem Curva. Sou Naldo Ângelo e os convidados de hoje... Everton Buiú, engenheiro e empreendedor. E foi candidato na coligação que elegeu o atual prefeito Gustavo Martinelli e o vice Ricardo Benassi e o nosso amigo Ney do Lavacar. Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado, meu irmão. Primeiramente. Obrigado pelo convite, estamos aí. Primeiramente, só deixa eu cortar você antes de começar. Vai lá, manda bala. Quero agradecer aqui o Conversa Sem Curva. Literalmente, hoje não tem papo com curva, hoje o papo é reto. Eu acho que é um momento que a gente precisa, sim, trazer reflexões. Então, lugar melhor que esse não existe. Conversa Sem Curva. É isso aí. Show. Agradeço pela presença de vocês. Foi o primeiro. E posso perguntar tudo, cara? Pode ficar à vontade. Posso até perguntar do episódio que aconteceu na Câmara Municipal, tá tranquilo? Pode ficar à vontade, perguntar tudo de onde que aconteceu na Câmara, pode perguntar tudo. Legal. E tem um convidado especial também, né? Esse é professor, diz ele que é filósofo também, sei lá, esse cara aí, ó. Diga um oi aí, meu professor. É o B1. Pô, legal. É o Tô diante de 01. alunos, né, cara? Pô, legal essa coisa de você estar aqui interagindo com alunos, que não existem ex-alunos, são sempre alunos, né, cara? É isso E uma mesmo. satisfação estar aqui com o Naldo Ângelo, né? Saliento que o Naldo foi o primeiro cara a dar espaço para um pré-candidato a prefeito de Jundiaí, que a imprensa estava toda comprada para não dar espaço para ele, inclusive a imprensa grande de Jundiaí, né? Ele deu espaço para o meu amigo Gustavo Martinelli, né? Com a coligação vencedora. O Naldo que entrevistou. Está aí no YouTube para quem quiser ver a entrevista. Está muito bem feita, né? Parabéns, Naldo. Legal. E aí tá espaço democrático, né, cara? Tá aqui aberto para todo mundo, né, cara? E vamos lá. Tô por aqui pra gente fazer esse bate-papo aí com muita qualidade. Com duas personalidades, né? Legal, tio. Foi até bom você ter citado isso daí, que não sei se você lembra também, né, cara, quando a gente fez a entrevista com o Martinelli num dia, no outro dia nós fomos na prefeitura, ou algumas pessoas da gestão passada nos via em Jundiaí, o pessoal meio que torcia o bico, o senhor lembra ou não? Cara, pô, é legal isso, é bom você lembrar disso, que um dia, me mostraram uma foto um dia, falou assim, porra, aqui, o cara que vive da prefeitura, cara, que nesse caso era eu, você tá com um cara que entrevistou o Gustavo e com um cara que bate no Luiz, que era o professor Luciano Vitório. Eita, então, cara, professor. eu virei pessoa não grata porque tava andando com dois caras que batia, um que entrevistou o Gustavo e o outro que batia na gestão do Luiz, né? Entendeu? Por sinal, o professor Luciano Vitório, um abraço, um cara sensacional. Existência dos materiais quando cursava engenharia. Pessoa incrível, Luciano, é incrível. Era um bom professor? Era não, continua sendo, irmão. Professor, né? Porque assim, o cara é incrível, tanto didático como pra ensinar, até pra respeitar os alunos. O Luciano é uma pessoa incrível, tá? É uma pessoa que eu tenho um carinho e quero levar esse carinho pro resto da minha vida. Nem tanto, me aproximo do nosso coronel aí, Everton, é o famoso 01, e eu tô sendo 02, né? Que é o Everton Buiú e o Everton Baiano. Mas obrigado também, porque também através deles conheço você agora também, que isso é importante. Salientar que agora que eu descobri que você foi o primeiro a entrevistar o Gustavo, isso é importante. Você vê que aqui o podcast só semeia sementes vencedoras. E estou fazendo parte disso. Você tá bem, meu irmão? É isso mesmo. Aproveita pra focar nisso, hein? Isso mesmo. A partir de hoje eu sou potência, irmão. Mais do que já era. Aí sim, agora você falou. Agora você falou tudo, cara. Agora você falou Conseguiu reunir algo que é exclusivo. 2 Evertons, viu, cara? Dois, Primeiro espaço, né, cara? Se um já é potência, 2 é influência total na sociedade. Né? O podcast Sem Curva, né? O podcast aí, Conversa Sem Curva, já tem história em Jundiaí, né? Foi o primeiro a entrevistar um prefeito que a mídia estava contra e o prefeito venceu ainda contra toda a mídia e contra toda... E vamos mandar um abraço também. Vamos mandar um abraço pro nosso prefeito, né? Gustavo, Martinelli, Ricardo Benassi. Meus irmãos, estamos aqui, continuamos lutando do seu lado, que acho que é importante. A construção. Estamos vendo que são 30 dias só apenas de governo e o governo está sofrendo muita
muita pancada de pessoas que eram do outro lado ainda, porque acabou a eleição, mas aí eles não entregaram o osso ainda. Então, Gustavo, Ricardo, estamos aqui e conte com a gente sempre desse governo, porque foi o lado que a gente escolheu e a gente é fiel no que a gente acredita. Então, estamos aqui, tá? E parabenizar, né, a atitude aí da última reunião que teve aí com o vice-prefeito, né? Que ele falou que sobre a saúde lá, que se passasse de 5 meses sem atendimento era caso de polícia, né? Parabenizar a fala dele, do Gustavo aí, a gente sabe que eles estão sendo massacrados aí ainda, mas é pouco tempo, tá acabando já a força aí da concorrência que não existe mais. E fora isso, sobressaíram as primeiras damas também, fazendo um trabalho incrível dentro da cidade, atendendo a sociedade mais carente, que eu acho que é o mais importante, com muitos projetos. Então, assim, é trabalhar, entender. Elas já entenderam o caminho, estão cursando corretamente. Agora é mais difícil dentro de uma prefeitura que é bem complexo, né? Não é só um movimento de educação, ou de cultura, ou de saúde. Então, assim, em 30 dias é o começo, mas eu creio ainda que tá numa rota boa e que daqui a pouco vai engrenar e vai silenciar muitas pessoas que foram contra isso. Sim, e só lembrando aí que o Everett fez lembrar das primeiras damas dos projetos sociais, do Fundo Social da cidade. A gente lembra que eu moro na periferia, né? Cresci na periferia, conheço bastante sofrimento do pessoal da periferia e eu nunca vi ontem acontecer um fato aí. A gente estava lutando para ajudar algumas famílias e o Fundo Social foi pessoalmente lá, através da primeira-dama e a assessoria dela, levar alguns pertences lá, algumas demandas que a gente pediu lá no bairro do Jardim Tamoio, lá onde a gente mora, há 31 anos, que somos líder lá comunitário. E foi muito bem, sabe? Muito bem recebido. Posicionamento, muito bem recebido pela população. Quero agradecer a primeira-dama, a Ellie, tem a Ana Paula também, que faz parte desse projeto. Legal. Elas lutou muito por essa campanha. Quero parabenizar as duas aí. E só corrigindo, Ney. Estava não. Continua, irmão. Continua. Você continua lutando. O Ney é um cara que eu só tenho elogio pra eles. Enquanto a sociedade prefere ver um cara que é uma potência, ao invés que a sociedade muito vê isso de uma fala, um posicionamento, todo mundo costuma apontar o dedo, de ver corrigir. E hoje eu entendo que o Ney é uma potência. E, irmão, de verdade, não é porque eu tô aqui dentro do podcast, mas conta comigo. Eu tenho um posicionamento na minha vida e, irmão, eu sei que um dia você vai ser talento. Então, quero deixar registrado aqui que eu confio em você, irmão. É só pôr os pés no chão, entendeu? Confiar em Deus em primeiro lugar, que eu acho que isso é mais importante. E vamos embora, meu irmão, porque eu acho que o trabalho é esse. A gente, como município, tem que participar e cobrar. Então, assim, quem se sente ofendido, irmão, é porque não tá trabalhando direito. Então, vamos embora. É isso mesmo. E foi a primeira vez, viu, o professor Aldo, primeira vez que o pessoal do Fundo Social faz assim, entrega na comunidade. E eu moro 31 anos no Tamoio, eu nunca vi isso. Então, se alguém já fez isso, vocês me perdoam, mas eu tô falando o que eu vejo, né? Foi a primeira vez assim que a primeira-dama ficou à disposição da comunidade, a assessoria, a Cássia, a Flávia, a Lívia, tá tudo à disposição da comunidade. Eu fico muito feliz assim que o trabalho continua. Legal. E passou um cara aqui também que a gente não pode deixar de falar dele, que foi o Joaci. Joaci. Até mesmo toda essa polêmica aí que gerou nesse governo, nesses primeiros 30 dias, né? Ele já vem questionando algumas coisas no ano passado, teve até bastante visualizações. Eu gostaria de saber de vocês também, cara, o que vocês acham em relação ao fato que está acontecendo no São Vicente, Hospital São Vicente. Naldo, é muito simples entender o que, irmão, existe ainda uma política correndo atrás de bastidores que o São Vicente deveria ter se posicionado sobre o vencimento do contrato antes do vencimento do contrato, não uma semana antes, então assim, ou um mês antes. Isso tem que ser uma negociação, porque não é um contrato que você vai aí aportar só 100 mil reais, é um contrato milionário. Então, essa antiga gestão tá deixando muitas heranças para a atual gestão. Então, sim, o posicionamento é que Jundiaí é importante também sempre salientar que dentro de Jundiaí tem uma sociedade que
leva o nome de Consul. E ele é a sociedade que faz toda a perspectiva por fora de política para cuidar da saúde. São populares que estão sendo representantes de todo um povo sem ganhar R$1. Então isso é importante salientar também. E o posicionamento deles foi muito, muito importante. Onde eles trouxeram o quê? Eles trouxeram que não iria aprovar. Não iria aprovar e pronto. Então assim... é a representação do povo batendo o pé. Isso é importante que, a gente vai renovar por mais 90 dias, mas sem acréscimo nenhum. E é isso. Então, assim, a votação deles é muito importante nesse momento. Então, às vezes, ele tira a faca da pescoço de pessoas que estão sendo ameaçadas. Então, acho que não é só passar o mas deve ser para tudo isso. Sim, entendi. Minha posição... eu vejo, assim, a situação do São Vicente hoje, uma posição que eu posso falar... que nós estamos chegando num tempo de Jundiaí que nós está chegando perto de quase 500 mil moradores, né? Jundiaiense. Não jundiaiense, como o povo tá vindo morar na cidade, porque a cidade está crescendo muito. Então sabe que a cidade é boa para morar, mas isso daí tá trazendo muita demanda para o Hospital São Vicente. O que eu vejo? Ontem teve a sessão na Câmara sobre essa discussão e eu estava observando ali que a gente precisaria entender o que aconteceu ontem, professor, que a cobrança deveria ter vindo desde os 8 anos, desde os últimos 2 mandatos do ex-prefeito. E não só vinha agora. Porque a gente sabe que já está acontecendo isso, essas demandas no São Vicente, não é de hoje. A gente colocar lá em 2010, 2011, já tinha essa demanda, só cresceu mais. Sim. A minha visão hoje, para acalmar essa demanda em Jundiaí, eu acho que deveria fazer mais um hospital em Jundiaí. Eu apoio um novo hospital. Mas que forma, Ney? Eu tenho uma visão que já vem dentro do meu coração, professor. Tem um terminal Hortolândia lá em cima, aquele terreno onde faz a bicicross lá, de moto lá. Ali daria um novo hospital para Jundiaí. Por quê? Colocaria o São Vicente só como emergência, né? E lá em cima só um hospital de consulta normal, porque ia desafogar um pouco o São Vicente e ia também aglomerar um pouquinho mais a população fora do São Vicente. Porque se você continuar do jeito que tá indo Jundiaí hoje, daqui 1 ano, daqui mais 5 anos, vai estar uma calamidade imensa. Você pode pôr qualquer um prefeito ali que não vai tomar conta do São Vicente. Vai estar não, já está. Já está, né? Já está acontecendo, né? Então, na minha visão, hoje, para começar essas cobranças, para essas cobranças ficar em ordem, deveria montar um novo projeto de um hospital em Jundiaí. Legal. Eu creio que a população é a favor. Tá legal. Meu professor Everton Baiano. Economista. Economista. Conhecedor, pensador. O que você tem a dizer? Ô, meninos, é o seguinte. Fazer um hospital até que não é difícil. A obra em si, né? Difícil é manter. Primeiro que você não tem médicos disponível, né? O Brasil tem poucos médicos disponíveis para... se eu não estou enganado, acho que é um médico para cada 400 habitantes, é muito pouco. Muito pouco. Então, você ter médicos, né? Depois, o pessoal dá mais ênfase, qualidade de trabalho para o trabalhador da saúde. É algo muito complexo. E aí tem algo muito pior ainda. Boa parte do que onera, o que mais onera os hospitais públicos no Brasil, né? É o comportamento da sociedade. Correto, olha que coisa estranha, né, cara? Correto. Por que o comportamento? Uma sociedade violenta. Então tem muito trauma. É facada, é tiro, é acidente de carro, caramba, 4. Então isso leva o custo lá para cima. Sim. Se fosse só... O Brasil tem, a gente chama de orçamento vinculado, tem algo em torno de 25% a 30% do orçamento disponível do município, do estado ou do governo federal é para saúde. Jundiaí é 50%, tá? É muito dinheiro. Isso. Mas por quê? Por que se torna pouco? Porque tem muito trauma. Isso. E outra, o sistema SUS é um sistema espetacular. Mas ele se torna pesado justamente por isso, né? Outro dia eu vi uns dados da Paraíba que quase que 80% do custo da saúde do SUS da Paraíba é provocado por acidentes de moto. E eu acabei de chegar da Bahia e vi algo lá que eu falei, pô, como é que pode um negócio desse? As pessoas andam de moto sem capacete. E não tem fiscalização, ninguém não tem... É natural, se torna natural, né? Se torna natural. Então ali... E outra, né? A sociedade ela precisa também saber dessas coisas. Eu acho que tem que mostrar isso para a sociedade. Então falta um pouco de consciência, mostrar para as pessoas sobre consciência. Tem um outro problema também, em termos de violência. Chega segunda-feira no Hospital São Vicente, vê como está lotado. De quê? De cachaceiro. Então
Então, tudo isso, cara, é algo que você provoca, falta consciência, né? Falta consciência. É gostoso tomar uma? Claro que é, mas não precisa beber tanto para no outro dia estar no hospital. Isso você onera o hospital e onera também a produção, porque cai o índice de produtividade do conjunto da sociedade. Que é uma sociedade que está doente. O jovem com 20 e poucos anos sofre um acidente de moto e passa o resto da vida, cara. Sem produzir ou produzindo com limites, né? Com limitações. Sim. Porque ele sofreu um acidente. Pô, mas sofreu... Não é normal. Entendeu? Alguém errou nesse contexto. Então é algo muito complexo. E quando se fala em saúde pública em Jundiaí, eu acho que tem que vigiar e punir. Correto. A Câmara de Vereadores tem que fiscalizar um pouco mais. Correto. Todos os vereadores são meus amigos. Mas eu sei que é difícil vigiar, mas é o papel deles. Ao invés de ficar aí observando quem corta mato, se o mato está cortado ou não, vai para os órgãos públicos, observar como é que o dinheiro está sendo gasto. Isso é uma crítica. Se quiserem falar comigo, professor, e aí? Pensei o Joaci vir aqui. O vídeo tá aí, gente. Tudo isso que veio, a bomba explodiu agora, o Joaci denunciou aqui. O que fizeram com esse rapaz? Tentaram calar ele. Tentaram calar o rapaz. Há pouco ele me falou que estava no Ministério Público. Entendeu? O professor recorreu a um advogado, conheço muito bem um advogado, que estava com ele há pouco no Ministério Público. Para quê? Justamente por um inquérito que está correndo lá. Está correndo no Ministério Público, uma denúncia do Joaci. Quer dizer, eu não sou de levantar bola para ninguém, mas o Joaci merece aplausos. Sim. Everton, eu acho que você tem razão em tudo que você citou no momento, mas que eu acho que o princípio de tudo é interligar o sistema, porque assim, o São Vicente não atende, o São Vicente atende todos os restos que são o SUS, né? Então assim, são os postos de saúde, e os sistemas não se conversam, então às vezes tem até exame duplicado, que eu acho, como engenheiro e gosto muito de conta, eu acho que às vezes alguém ganha com esse sistema duplicado aí, né? Então quando os sistemas começarem a se conversarem, entendeu? De saber quem fez uma consulta no posto, vai ter todo um diagnóstico dentro do São Vicente. Então, acho que isso vai ser importante, Everton, você como economista, e vai economizar muito dinheiro público. Então, assim, a gente percebe o quê? Que eu não vou falar mal nunca do São Vicente, porque sim, eles atendem, mas poderia ser melhor. Então, assim, tudo que é bom pode se melhorar. Eu acho que isso é a questão. Porque o povo se torna muito resiliente de sofrer, então tem gente que vai numa fila e se acomoda com uma fila de 10 horas, de 11 horas, acha que é normal. Isso não é normal. Não é normal. E também tem um outro fato que é importante citar, que Jundiaí é um hospital regional, não é um hospital municipal. Ele não atende só Jundiaí, ele atende Jundiaí e região. E isso de construir outro hospital, eu acho que, primeiro, para pensar em construir um novo prédio, um novo hospital, tem que melhorar muita coisa. O hospital só tá engatinhando. Sim. Exato. Falou alguma coisa, Ney? Sim, mas pegando um pedaço dessa fala, eu penso assim, hoje, se a gente levantar um governante que pensa na população, uma visão minha, professor, se a gente levantar um governante hoje que pensa em ajudar a população, Jundiaí era para ser uma das melhores cidades do Brasil. Na minha visão. É a terceira melhor pra você viver ou a quinta? Eu acho que é a quinta ou a terceira. Tá ali, né? Do prefeito de Sorocaba. O Manga. O trabalho que ele tá fazendo lá. Eu sigo ele, eu vejo tudo que ele tá postando. Hoje, Jundiaí tem uma arrecadação muito alta. Maior que a de lá. Maior que a de lá. E aí eu fico perguntando, por que Jundiaí tá vivendo numa crise dessa? Será que é falta de arrecadação? É falta de organização? Ou é falta de você olhar pra dentro de si e falar, não, vou governar pro povo? Olha, uma coisa, meninos, é o que o Manga fala nas redes sociais dele. Outra coisa é realidade. Agora realidade falou dele, tudo, hein? né? Entendi. Sorocaba não é essa maravilha toda. Tá debaixo d'água. Então o Manga é muito bom, ele é um blogueiro, ele é muito bom de discurso. Com aquela voz dentro do nariz, ele é o Nicolas Ferreiras da vida. Entendeu? É muito bom de discurso, mas a realidade é outra. É muito cruel a realidade de Sorocaba, né? E Sorocaba é uma cidade que era para ter muita coisa boa em termos de saúde, por exemplo. Sim. Porque tem algumas universidades particulares que tem hospital universitário. Vocês sabiam disso? Que o hospital universitário não é nada que a Faculdade de Medicina de Jundiaí fez a mais. Aquilo é uma extensão da sala de aula. Que, por sinal, eu aproveito o ensejo para que alguns vereadores me ouçam, né? E cobrem cotas para jundiaiense. Porque aquilo ali é uma autarquia municipal e tem poucos jundiaienses ali dentro. E a gente paga para as instituições, nossa, né? mas tem um hospital universitário. O hospital universitário é uma obrigatoriedade do MEC
para que se forme melhor, para poder fazer residência. O Anchieta vai ter medicina. Se tiver, tem que ter hospital. Ô, Herbert, vendo você que é um cara que eu acho que pode entrar nesse tema muito, muito plausível. Eles entenderam também que o município oferece verba para essas instituições. É uma autarquia municipal. A Faculdade de Medicina de Jundiaí e a Faculdade de Educação Física é uma autarquia municipal. Todo munícipe, né, paga para a manutenção daquilo ali. Então, seria muito interessante que tivesse o termo cota mesmo, cota para jundiaiense, entendeu? Eu sei que muita gente ia fraudar o coisa, mas se fraudar, investiga. Alguém denuncia, cria um canal para denúncia. Denunciou, toma a vaga do caboclo, velho, entendeu? Porque não é assim, não. Eu, como jundiaiense, eu fico, chego lá na Faculdade de Medicina, ninguém é jundiaiense, até pelo sotaque que você conhece, entendeu? Nada contra, mas se é mantido pelo município, primeiro o jundiaiense, depois os outros. Nós pobres aportamos para os ricos, porque quem faz medicina não é instituição federal, entendeu? A gente tá contribuindo para eles estudarem e o nosso povo tá ficando de fora, correto? Não, acabou isso, acabou. Hoje com o Enem, essas coisas aí, né? Acabou. Há pouco eu tava lendo uma matéria ali, no coisa que eu tô sempre lendo, né? De que o pessoal da construção civil tá reclamando que o filho do pedreiro não é pedreiro. Ele quer ser engenheiro. Pô, legal. Legal, né? Isso é educação pública. As pessoas... Vocês têm que ser livres para escolher a profissão que você quer. E não o patrão indicar o que eu tenho que ser. Porque o emprego é dele, mas a profissão é minha. Então, quando eu escolho a minha profissão, eu vou disputar no mercado com quem quer que seja. Ele tem que me disputar, não disputar ele. O Neymar sou eu. É isso. É o profissional. Eu sou o Neymar, pô. Isso. Só pra você, de novo, a pergunta de novo. Não sou entrevistador, mas acho que a pergunta não pode faltar. Claro que não. É mediante que está ocorrendo dentro dos Estados Unidos. Certo? O Trump tá mandando embora toda a mão de obra. E quem vai trabalhar? Então, cara, ali é um contexto complicado dos Estados Unidos, cara. Na realidade, gente, aproveitar o ensejo para esclarecer uma coisa aqui. Os Estados Unidos não é organizado como muita gente pensa aqui dentro. Uma coisa é o que você vê aqui, outra coisa é a realidade lá. Aquilo é uma bagunça do cão. Aquilo é meio bagunçado, rapaz. Os Estados Unidos, a Cracolândia ali em São Paulo, naquela metrópole ali, lá é jardim de infância. O nego tá batendo cabeça lá louco no meio da rua, velho. Os Estados Unidos consomem em torno de 40% de todos os entorpecentes produzidos no mundo, pô. Do Afeganistão à Colômbia. Muita coisa. O consumidor dos Estados Unidos, ele que estimula a produção de entorpecentes no mundo. Por quê? Eles não conseguem combater isso lá dentro, né? Dentro. Eles não conseguem combater o consumo. Porque eu também acho que é muito difícil. Eu ficar aqui de forma empírica falando isso, é muito difícil, né? Você tem uma sociedade com abstinência viciada com abstinência de drogas. Isso é algo muito difícil. Isso. Eu me lembro uma vez, numa entrevista do Pedro Bial com o Antony Garotinho, quando ele se elegeu governador do Rio a primeira vez. Ele perguntou, Antony, você quer combater o tráfico de droga? Estou dizendo lá atrás, nos anos 90, isso nos anos 90. Ele falou assim, Bial, é muito difícil, cara, esse negócio. Por quê? Como é que eu vou aguentar com 2 milhões de carioca batendo na minha porta com abstinência de droga? Você sabe que quem sustenta o negócio não é o Morro, é a Zona Sul. É a Zona Sul. Olha a expressão. E você, Bial, tá no YouTube aí a entrevista. Você, Biel, sabe muito bem disso. Esse vídeo da bandeja. Por que será, né? Ficou bem... O garotinho sabia. Pra bom entendedor, e a palavra basta. É isso aí. Ô, senhores, quando a gente fala de educação, também tem uma polêmica. Eu acho que eu anseio, não sei, algumas pessoas de Jundiaí, eu acho que estão um pouco descontentes também com alguns secretariados da gestão do Martinelli. O que vocês têm a falar em relação a isso? Não quer falar nada? Eu acho que sim, devemos se posicionar. Temos que falar sim. É porque, assim, ainda a gente continua sendo a população, tá? E a gente tem que falar o que a gente escuta, porque por dentro somente ele sabe. Mas eu acho que a principal pessoa para falar isso daí é nosso professor. Ele é o professor. Se ele não entender educação, quem vai entender? E aí, caiu no seu colo. Mas eu tenho algo para falar sobre esse assunto. Manda bala, Ney. A gente pode colocar não só educação. A gente pode colocar também a Secretaria de Esporte, algum secretariado, algumas pessoas assim na saúde, o secretariado da FUMAS. Muitos questionamentos as pessoas perguntam. Eu penso assim, é uma visão minha, tá, professor? Minha, e o senhor vai me ajudar aí, beleza? O que eu penso? Se você tirar o óleo do carro todo do motor, vai fundir o motor, não vai? O motor, Se você pegar a gasolina e tirar a gasolina, o carro vai parar, não vai continuar. Se eles chegam hoje na prefeitura
tirando todo mundo de uma vez, vai parar a prefeitura. Colapso na rede. Colapso na rede. Então, assim, o que eles estão fazendo? Eu tô falando na minha visão, né? Eles estão fazendo o quê? Eles estão ali, eu creio, preparando um ambiente para começar a colocar outras pessoas nos lugares futuramente capacitada, porque se tirasse todo mundo agora, a educação não ia andar, o esporte não ia andar, a FUMAS não ia andar, a prefeitura não ia andar. Então, eles estão montando alguma estratégia aí futuramente para começar a tirar essas pessoas que estavam batendo neles. Porque a gente sabe que tem bastante pessoas que eram do outro governo que está lá hoje, mas eles estão preparando um ambiente. Na minha visão. É assim, eu acho que a visão do Ney também é correta, porque assim, a gente como munícipe, muitas das vezes a gente pensa com o estômago e não com a mente. Então assim, a gente quer tudo pra ontem. Por isso que quando eu me posicionei aqui pro Everton, porque eu sempre fiz a pergunta de educação, e ninguém mais embasado que um Everton para responder sobre a educação. Mas eu tenho mesmo... Eu acho que o posicionamento do Ney é bem embasado e eu também penso dessa forma. Então, assim, não adianta você fazer uma articulação e brecar toda uma prefeitura, tudo que já ocorre, que, em qualquer instrumento ou órgão público, isso vai brecar de uma forma que vai criar colapso. A gente vê o caso do São Vicente. O São Vicente, qual o medo do poder público? De se brecar o São Vicente, vira colapso a saúde. Sim, sem porque dúvida. eles comandam 99% da saúde. Então, assim, ontem eu tive na reunião lá dentro da Câmara Municipal e eu pude entender o quê? Faz uma licitação de imóveis, que deveria ser a prefeitura, mas a antiga gestão empurrou para o São Vicente. Faz qualquer tipo de trabalho, a prefeitura tirava do colo da prefeitura. Correto. E empurrava pro São Vicente. Então, assim, hoje a gente é dependente do São Vicente. Então, eles se tornaram um monopólio, porque a gente tem 1% de atividade dentro. Esse 1% não simboliza nada. Então, assim, e hoje eles estão buscando o quê? Que, São Vicente, a gente não tem nada contra vocês, o atendimento de vocês é bom, mas a gente procura clareza. Clareza é entender tudo que ocorre. Eu, como engenheiro, eu vou falar pra você, eles apresentam uma tabela. Irmão, tabela, qualquer pessoa faz uma tabela. Se eu colocar um número, a tabela vai obedecer o número que eu coloquei. Agora, você mostrar a tabela, mostrar os dados com apontamento real é diferente, irmão. É diferente. Uma tabela você manipula da forma que você quer. Não aqui dizendo que eles manipularam. Mas, irmão, tem que mostrar, o cálculo eu sou formado em engenheiro, então no primeiro momento da engenharia você aprende que o cálculo é exato. Então, assim, se eles não devem, eles têm que oferecer 100% dos cálculos. Agora eu vou deixar pro Banheiro, que era a pergunta pro Everton. Então, assim, ele como professor, eu acho que o posicionamento de visão dele é mais ampla do que o Ney. Eu vou falar assim, não que a gente é leigo, mas que o Everton tem mais propriedade nisso. Sim. E só abrir um parente agora, você voltando a falar do São Vicente, eu quero pedir pro prefeito aí, pro secretariado aí, para dar uma atenção. Tem uma denúncia aí correndo, eu já vou falar aqui, tem uma denúncia correndo aí num órgão público aí de Jundiaí, e tá acontecendo algumas coisas que os funcionários já estão se sentindo acuados, né? Tem umas reclamações, já tem denúncias aí no Ministério Público, e tem funcionário público que é concursado e já fez até BO em cima disso daí. Eu não vou falar o nome não, mas eu garanto pra você que quem vai ouvir essa fala aqui vai saber o que eu tô falando. Mas já vou te adiantar, né? De antemão. Acho que no meio da política, no finalzinho no princípio do segundo turno, veio alguns fatos que foi muito decorrente dentro da eleição, que foi muito gritante, que teve uma pessoa, acho que foi espancada, um vídeo que circulou meio de redes sociais, uma pessoa sendo espancada dentro do hospital, e que a Consul também pediu que eles relatassem o que ocorreu e até hoje eles não se posicionaram. Então, assim, alguma coisa tem escondida. E não sou ninguém para julgar também, mas eu acho que isso ainda vai dar muito o que falar. Não só isso, mas muitas outras coisas. Então, mas agora eu quero ver o posicionamento do meu professor. Acho que isso é importante. Sobre a educação. E só para indagar também, o secretário da Educação pediu exoneração ontem, né? Isso? Não, da saúde. Secretário da Saúde pediu exoneração ontem também, não é isso? Gente, início de governo, vou buscar em Platão uma explicação interessante. A intenção vem antes da ação. Isso é muito interessante. Por quê? A intenção do Gustavo e do Ricardo é escolher um time bom para ganhar a Copa do Mundo. Correto. De todo o técnico. Deles escalar um time interessante para tentar ganhar a Copa do Mundo. Isso.
É a intenção deles. Se vai ganhar, aí é outra história, que o jogo é jogado. É isso. Entendeu? O jogo é jogado. Eu tenho muito medo, quando você escala um time, você pega um jogador do lado de fora, que a torcida não conhece. Entendeu? Como a torcida não conhece, é muito complexo você cobrar dele alguma coisa, porque ele não está comprometido. Ele não conhece a torcida. Tá ligado? Ele não conhece muito bem a torcida. Entendeu? Como ele não conhece a torcida, para ele tanto faz. É a minha concepção. Entendeu? Então, é muito ruim isso. Se o cara tá doente ou não, é outra história. Mas o cara abandonar o jogo antes do jogo acabar, isso dá uma do Neymar. Fingiu contusão. Você tava dizendo que ele fingiu uma contusão, professor? Caso, né? Mas deixa aí que não existe nada entre o céu e a terra que não seja esclarecido. É isso mesmo. Isso. Então vamos esperar os fatos. Essa é uma coisa. Quando se fala em educação é algo muito complexo. Ô, tio, só cortando você aqui agora. Eu até recebi mensagem, cara. Eu postei um vídeo em relação a isso. Cara, até o rapaz falou assim pra mim: não, mas você não sabe o que aconteceu com ele. Ele teve 3 infartos. Eu falei assim, cara, não quero saber, né? Se teve melhoras pra ele. Eu tô trazendo apenas a informação, né? Eu só tô trazendo informação ao público, o que... E outra, não é qualquer informação que chegar pra gente, a gente vai falar pras pessoas, não. A gente vê se realmente é de fato a informação dada ou não, pra gente poder soltar. Porque também você forma opinião. Exato. Né? Tem muita Maria vai casota aí. Exato. Tudo, uma palavra mal falada também, ou uma boa palavra bem falada, também pode ser mal interpretada. Exato, então, assim, exatamente. Então eu me preocupo bastante, cara, quando a gente solta uma informação. Né? Não é Ronaldo, aconteceu isso e isso, não, já solta. Não é assim. Então, a gente faz uma pesquisa antes. Olhando de forma muito reflexiva, né? O secretariado é inexperiente no setor público. Mas fulano é empresário. Uma coisa é ser empresário, o negócio é teu. Outra coisa é você obedecer lei. Você pega lá, hoje eu estava olhando o Diário Oficial e vi alguns empenhos. Isso. Alguns decretos do prefeito. Legal. Aí vai cair um decreto na mão do secretário da Algisp, por exemplo, secretário de Obras, né? Para fazer o dinheiro do Fundo Nacional, da Finisa. Sim. Esse dinheiro é para isso, para aquilo. É muito difícil, cara, você atender às especificações da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Isso. Aí você quer falar assim, eu reformar aquela escola. A Caixa não libera o dinheiro do Finisa. Porque ele entende como manutenção. Manutenção. Aquele dinheiro é investimento. Uma coisa é investimento, outra coisa é... Então, a interpretação fica muito difícil para um cara que ele é leigo no setor público. Eu sou um bom gestor. A minha empresa vai bonita. Tudo bem, a tua empresa é tua. Isso, é tua. Você pode enfiar o dedo na cara do teu empregado, se ninguém vê, isso. E aí o Ministério do Trabalho vai entender como assédio, se ele é uma coisa ou outra. Então é muito difícil você falar, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. E outra coisa é você estar debaixo do regramento público, né? Da governança pública. Isso é mais difícil. Isso. E há pouco vocês falaram aí, no termo de educação, cara, eu não gosto muito do modelo Escola Inovadora do Luiz. O verbo inovar, velho, ele é muito complexo. Eu posso inovar para pior. Assim como o verbo mudar, eu posso mudar para pior. A mudança pode ser para pior. A mudança não quer dizer que você vai mudar para melhor. Entendeu? Então esse negócio é muito complexo. Então quando eu pego o material didático, né, utilizado na educação básica, da educação fundamental, de base de Jundiaí, vem erro de português, cara, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Entendeu? Material muito ruim, entendeu? Eu fico imaginando como é que o professor, o cara passou no concurso, ele está habilitado ele é muito bom, que passar no concurso não é fácil, isso. Trabalhar com o material daquele, que ele tem que corrigir o material para alfabetizar o aluno. Então é algo muito complexo. Então a educação, aí de novo, a uma educação ruim reflete na saúde, reflete na segurança pública, reflete em todos os setores, que tudo começa na educação. Isso que chama educação de base, tudo começa na educação. Reflete na família. Isso então reflete em tudo. A formação do cidadão, reflete na produtividade. Então, quando você fala de educação, é algo muito complexo, né? É o famoso efeito cascata. Cascata, Então, tudo começa com a educação. Então, o material didático, dizendo a grosso modo, não é bom. Isso. E a Escola Inovadora do Luiz era um engodo. Isso. Se a escola inovadora, ele falava aquele barulho danado, que o Luiz é muito bom nisso, né? Fazer aquele barulho danado, mas a família dele estudou no Visconde na Visconde ali no Visconde Porto Seguro.
escola alemã ali que custa R$7.000 a mensalidade. Pô, até não entendo como é que ele pagava, né? Mas tudo bem. O salário dele. Ainda bem que o Luciano não tá, senão dá uma polêmica aí. Deixa pra lá. Então, e não é só ele. Porra, outro dia eu vi uma mulher, ela me questionou, ela falou assim, meu filho, eu não entendo. Como é que a diretora da escola sai daqui da escola com pressa que ela tá indo buscar o filho dela na escola particular? Ela não acredita no que ela faz? Correto. Pô, gente, na minha concepção, isso é um estelionato público. Eu estou no setor público que é pagar bem, entre aspas, né? Para buscar o meu dinheiro, mas eu estou gastando no setor privado que eu não acredito no projeto. Talvez ele também não tenha como acreditar no projeto, porque é imposição para que ele aplique aquilo que quem está no topo da pirâmide da organização, da administração, sim, diz, né? No estratégico, né? Entendeu? Eu até falo que a administração é algo muito interessante. Isso. Estratégico, tático e operacional. Então eu condeno muito um cara falar assim, vou fazer algo técnico. Não. Qual é o estratégico? É os pilares, né? Qual é o estratégico para poder você determinar para o técnico, né? Porque uma coisa é ter uma empresa. Isso. Pô, quem toma as decisões é o estratégico. O técnico vai só executar. Então é algo muito complexo essa coisa. Então a educação, às vezes as pessoas questionam o currículo da moça que assumiu. É questionável, sim. Sim. Porque na educação, a titulação é muito importante, que demonstra que você está estudando, você está num estado da arte, você está se atualizando. Isso. O que é o estado da arte, né? É o que está se discutindo agora em termos de ciência. Entendeu? Então, quando se fala educação, rebate nisso, né? E aí? Você chega na universidade e fala assim, quantos artigos publicados? Porque artigo científico, o professor da Universidade Federal, estadual, ele é obrigado a publicar no mínimo um artigo científico por ano. Senão ele perde a titulação. Olha que interessante. Quanto o senhor tem? Oi? Curiosidade aqui, quanto o senhor tem? Esse ano acho que eu publiquei 2. Esse ano, hein? Esse ano, científico, né? Esse ano é potência. Jornalístico, o ano passado eu publiquei 52. Então, professor, a fala do senhor é que se a saúde anda bem, a educação anda bem, o esporte anda bem, então os governantes da cidade têm que fazer uso desses órgãos nossos? Cara, é a base de um governante. Quando ele tem esses pilares, saúde, educação, esporte, andando cultura, tudo bem, por que você vai procurar fora? Exatamente. Isso aqui que acontece, antes existia muita frase oferta-demanda, ainda existe muito, é coerente a oferta-demanda, se alguém quer vender, alguém quer comprar, mas hoje está sendo oferta-necessidade, empurra de qualquer forma, vai cobrar, então empurra de qualquer forma. Então hoje espelha muito a necessidade de oferecer qualquer coisa. Então qualquer coisa é vaga para a sociedade hoje, porque a população ainda não entendeu, Everton, a força que tem. E quando a população entender a força de, irmão, estamos todos aqui e não arredaremos ao pé, nem tanto, não vai muito distante, quando teve aquela paralisação dos caminhoneiros, se todo brasileiro fosse no mesmo sentido de posicionamento, o maior poder do hoje que governa o nosso Brasil ia ser submisso ao povo. Cara, é algo espetacular quando a gente fala de oferta e demanda, né? A sociedade, quando vai demandar serviços públicos, né? Ela tem que saber o que é públicos, né? Ela tem que saber qual é a necessidade dela. Eu demando educação, mas qual é a educação que ela quer? Qual é a educação que ela quer? A mais barata? Não, ela ou a boa? Educação. Às vezes ela fala assim, eu vou para trabalhar ali como CLT porque eu tenho um convênio médico. Quando chega lá, o convênio médico dele é pior do que o SUS, pô. Ele é maltratado. Eu chego ali em alguns hospitais públicos de Jundiaí, onde você tem convênio ali, a fila está maior do que no São Vicente. Então quando eu falo eu até comento que se você se comunicar em uma sociedade indiferente como essa, você precisa de uma comunicação muito afirmativa, mas para você fazer uma comunicação afirmativa, você precisa de diagnósticos. Sim. O que é diagnóstico? Para poder você comparar. O que é que eu estou comparando aqui? Um hospital de convênio, mas entra na filosofia, o cara fala assim, mas eu tenho um convênio, eu não vou no SUS. É mais ou menos assim, eu não vou no SUS. Não, mas ao mesmo tempo ele não entendeu ainda, como ele não conhece o SUS, porque ele não vai, que aquela humilhação que ele passa naquela escala de produção... Pagando, é pior do que lá, porque na escala de produção, você vai lá, o cara só nem diagnosticou o que está sentindo. Parece que o médico é você, né? Eu tô com dor de cabeça. Ele não pergunta saber se é fígado, se é o dedo do pé, se é o quê. Não. Ele já prescreve e passa na farmácia. Pode ver que Jundiaí, por exemplo... Só cortando. O Brasil tem mais farmácia do que hospital, do que bar.
Eu acho que é importante até dizer, pode voltar pra ele depois. Hoje você vai nos hospitais particulares, todo médico tem um computador. Você, o que você tá sentindo? Ele vai... Pesquisa, faz uma pesquisa. Google, puro Google. Vou te receitar tal coisinha aqui. Então, assim, eles devem ter uma base, eles digitam e essa base oferece o que você tem que tomar. Não tem mais aquela empatia de eu senta aqui na máquina, ou respira, deixa eu ver aqui, pô, tá legal. Ou eles fazem acho que é o primeiro pré-atendimento, quando você entra, que ele tira da pressão e alguma outra coisa que eu não me recordo, mas não tem mais aquele tratamento. Eu lembro quando eu era muito novo, eu morava em São Paulo, eu passei um tempo lá, eu ia nos postos de saúde, o munícipe tinha o prazer de estar no posto de saúde conversando com um funcionário público, porque os funcionários públicos naquele tempo, eu não tô falando, tô aqui dizendo que eu vi, não estou afirmando, tá? Mas os funcionários públicos tinham, nossa, prazer de estar ali. E hoje você vai no posto de saúde, eles dizem, vai mais um, porque eu acho que a infraestrutura não tá mais suportando. A demanda vem... É porque assim, quando a pessoa entende que o nosso município é bom, alguma coisa dentro da saúde, ele vai e oferta para um parente que não mora dentro da região. E isso vai inflando. Então, assim, e a hora que é para atender com excelência, não tá, porque os funcionários não cansam de trabalhar. Acho que a demanda começa a vir muito, e a pessoa meio que se abstém dessa função. Gente, é algo interessante quando você começa a analisar esses contextos, né? Entendeu? O cara, ele tem um familiar em Jundiaí, ele tá lá no sertão da Bahia. Então ele fala assim, eu tô doente aqui, o serviço de saúde, não tô falando que da Bahia tá ruim. E ele fala assim, será que você é atendido aí? Beleza, dá para ser atendido aqui, vem, pega o endereço e vai. Mas de quem é a culpa? É do cara que tá com a necessidade, precisa de algo melhor para ele sobreviver, porque a sobrevivência é tudo, né? Que você busca. Sim. Ou o serviço interno que não controla. Serviço interno. Que não controla. Então, vigiar para poder acertar. Se você não vigia, a coisa vai desandar. Legal. Entendeu? Então, acho que falta muito isso também, né? Entendeu? Tudo bem. É o sistema interligado que eu falei lá atrás, de você ter um sistema interligado. E primeiro, assim, primeiramente, o título de eleitor eu acho que funcionaria muito bem dentro da região. Mas funcionaria se o hospital fosse municipal. Como ele recebe dinheiro do SUS, acredito eu, não tenho certeza, eu tenho que procurar um especialista, né, nesse contexto, né? Como o dinheiro vem do SUS, eu acredito que como o dinheiro vem do SUS via nacional, ele se sente obrigado a atender a todo o território nacional. Mas os postos de saúde, será que é... Não de uma forma, com escala, mas qualquer cidadão de fora chegar aqui, como se você passar mal na Bahia e não tiver convênio, você vai ser atendido no hospital público, lá no Acre, no Amazonas, você vai ser atendido no hospital público. Mas também a gente tem que levar a reflexão também que tem algumas cidades que também encaminham verba para isso, tá? Que não é totalmente. Tem algumas cidades que não tem hospital com esse atendimento, ela encaminha a verba para os pacientes poderem ter atendimento também. Eu acho que Jundiaí, no gráfico que eu vi, Jundiaí era 70% desse gráfico de população. Não, recebe. O SUS passa verba, acredito, por São Vicente, da região metropolitana. Sim. Recebe. Talvez o gestor público ele vai falar assim, não é o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Nunca. E fora a cidade, fora os prefeitos das cidades arredores de Jundiaí, que eles também mandam uma verba, né? Não, o SUS manda correspondendo a essa coisa, né? Tudo. Que eu até acho que alguns setores deveria ser interligado. Por exemplo, Jundiaí tem algo em torno de R$1 bilhão no orçamento para educação. Eles estão nessa expectativa também, professor, da inauguração do Hospital de Várzea, né? Sim, mas o Hospital de Várzea... aliviar um pouco São Vicente. Mas eu acho que... Me diga o que o senhor acha. Algo mais complexo, né? Mas me diga o que o senhor acha do Hospital de Várzea. Do Hospital de Várzea? Correto. Olha, cara, o orçamento é baixo. O orçamento da cidade de Várzea Paulista deve ser 10% do orçamento da saúde de Jundiaí. O orçamento do hospital não, o orçamento da cidade de Várzea Paulista. Eu não estou muito por dentro. São 125, se eu não me engano, a última vez que eu vi, são 125 ou 127 mil moradores em Várzea. Sim, mas eu não sei o orçamento público. Ou seja, um elefante branco, é isso? Não, a cidade de Várzea Paulista, cara... Mas, professor, mas vamos lá. Falando em gastos públicos, falando em gastos na saúde, como Várzea Paulista tem uma arrecadação pequena. Inferior a Jundiaí. Depende-se do governo do estado,
E governo federal. Todo mundo depende dos dois. Mas não tanto quanto Várzea. Não, é proporcional. População. Mas é índice de população. Oi? É assim, Várzea a gente entende que é 1/5 do que Jundiaí é. É proporcional. Como Jundiaí é uma cidade que tem um sistema de saúde mais estruturado, certeza que ela recebe mais para atender o paciente de Várzea. Para receber o paciente de Campo Limpo. Como eles não têm hospitais de referência, né? Então o SUS canaliza um pouco para cá. Sim. Mas então não era mais fácil aportar a uma aparelhagem e trabalhar em conjunto, professor? Não, a gente fazer inferência, achar que é mais fácil, isso tem que fazer um estudo muito bem elaborado, Sim. que a gente já deve ter sido feito, né? Justamente para que isso não seja, não se torne, não tenha essas discrepâncias. Há pouco eu falei que fazer um hospital é fácil, difícil é manter. Manter, correto. Difícil é manter, você manter um hospital. Aqui no hospital de Jundiaí, no São Vicente, ali deve ter máquinas tão complexas que devem ser assinadas por físicos que só tem na USP e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que é alimentado por energia nuclear, que o físico tem que estar assinando ali, que se houver um vazamento ali, toda aquela população tem que sair. Então tem tudo isso. Então tem algo muito complexo. Então, opinião todo mundo tem, porque, não vou dizer nem opinião, não é opinião. É posicionamento. As pessoas se falam um monte de coisa, mas Reflexão. falar com conhecimento, né, da causa é muito difícil, né? Sim. Até na minha área da educação, por exemplo, é muito complexo eu falar de algo que eu também não tenho conhecimento profundo daquilo, porque eu não estudei. O cara fala assim, eu pesquisei no Google. Você pesquisou porra nenhuma, rapaz. Você consultou, e muitas vezes não sabe nem consultar. E às se eu vezes, pegar um livro de medicina, eu não sei consultar. às vezes é a IA que entrega, né? Inteligência Eu não sei artificial consultar, entrega porra. e a pessoa acha Entendeu? que é o correto. Até na minha área, na economia, na história, que eu sou historiador, na filosofia, às vezes eu consultar algo, eu passo uma semana pensando para poder criar uma opinião sobre aquilo. Para poder formar uma opinião sobre aquilo, né? E o problema da sociedade atual é que ela tem opinião formada sobre tudo. Isso vem da dissonância cognitiva, né? Eu tenho opinião formada sobre tudo, eu sei de tudo, tudo eu sei. Tudo eu sei sobre tudo, mas não sabe sobre nada. Eu acho que ficou bem claro aqui em relação à saúde, né? Então vamos voltar um pouco aqui no foco de vocês dois. Há quanto tempo vocês respiram política? Porra. Eu acho que eu comecei... Assim, a gente sempre busca entender política, mas a gente acha que a gente nunca tá preparado para esse momento, tá? Eu acho que, não nessa que passou, mas na retrasada, eu me posicionei e falei assim, nossa, que gostaria de vir como vereador. Retrasando 2020. 2020. Eu gostaria de vir como vereador. E todo mundo zomba do seu sonho, de falar assim, vai ser político? O que você entende de política? E você, como aquela pessoa muito fiel, fala assim, eu sei política. Não, daí vem a oportunidade, você realmente acha que entende política. Você acha que entende política. Porque política é muito complexo. Então, assim, hoje eu tenho uma companheira incrível também, Graziele. É a pessoa que me faz refletir muito. Porque eu acho que política é posicionamento. Eu aprendi uma frase que eu tenho que levar para o resto da minha vida. Existem 3 verdades na vida. A minha, a sua e a própria verdade. Então, políticas são posicionamentos. Então, eu vou até citar um caso que o vereador Romildo, ele teve um posicionamento num acréscimo que tirou 27% do subsídio do transporte, e eu me posicionei conversando com ele, e eu acho que ele não se sentiu confortável. E ontem, quando foi numa assembleia dentro da Câmara Municipal falando da saúde, o posicionamento dele foi muito a favor do povo. E eu chamei ele e falei assim, Romildo, parabéns. E isso é para mostrar para você que não é pessoal, esse posicionamento político. Então hoje eu tô aqui para te dar os parabéns. E eu quero muito aplaudir ele, porque assim, ele simboliza um pouco daquilo do que somos negros. Então assim, e essa a gente luta. Sim, é representatividade, o povo precisa disso. Então assim, a política a gente entende que sempre vai ter base de oposição. Exato. Então, a base de oposição não precisa ser totalmente ao inverso do que a política prega. Então, porque eu não gosto de você, eu vou votar contra. Não tá pensando mais na população. Aí se transforma em algo próprio. Sim. Entendeu? E dentro da política existe muito disso. Ele é esquerda, ele é direita. Eu acho que a política correta hoje é uma política de centro. E você se posicionar a favor do povo, de pegar tudo que é melhor de tudo e transformar em política. E hoje os políticos não são dessa forma. Exato. Entendeu? Exato. Porque eu não sei se é pelo fato de ego. Não, tudo um pouco. É ego, dinheiro, quer ter presença, quer se impor. Então, assim, hoje a gente entende que política é um momento de conversar, mas
Até em conversa com os amigos, às vezes, essa discussão, porque você tem um posicionamento bem posicionado e ele acha também que tá bem posicionado. E ele não tá errado de pensar dessa forma. Mas, hoje eu não que eu entenda 100%, mas uns 60% eu já tô muito embasado em política. Tem muito 40%, porque eu acho que a política é muito ampla. Legal. E o senhor Ney? Há quanto tempo, Ney? Olha, eu tava fazendo a soma ali. Eu tava fazendo uma soma. Eu não ia soltar o Money. Sabe qual foi a soma dele? Matusalém morreu. Começou a contar aqui. Olha, eu tava fazendo a soma ali, até me assustei. Porque quando eu lembro sempre do meu pai, né? Quando meu pai era vivo, naquela época ele já trabalhava os políticos, né? Naquela época era o Ari Fóssil o prefeito. Se não me engano, isso daí era em 94, 98. Faz tempo que o homem partiu, hein? Meu pai... Não, 94. Meu pai morreu em 90. Naquela época era o Bezerra, se eu não me engano, o prefeito de Jundiaí. 20 anos atrás. 20 anos atrás, ou não mais. Não, 84, 20 anos atrás. 1994? 94? 30 anos atrás. 30 anos atrás. Naquela época, meu pai já trabalhava não sei se o professor vai lembrar, o Ayrton, lembra o Ayrton, o gordão, o doutor? O dentista. O dentista? Meu pai trabalhou pra ele. Ayrton Mário de Souza. Isso. Cresceram Meu pai juntos. trabalhou pro Ayrton, naquela época ajudava meu pai na época de servente. Então, eu fui aprendendo política desde aquela época, mas trabalhar em uma campanha política foi na época que o Ari Fóssil veio. Eu trabalhei mesmo assim na rua, foi o Ari Fóssil. Aí depois veio adjunto ao Miguel Haddad, aí foi indo. Tá. Resumindo, quanto tempo? Dá uns 28 anos. E você conhece alguma coisa de política hoje? Eu conheço um pouco. Um pouco? Tem que aprender mais. Não, sério, porque quando passar uns anos, vamos falar de 2010 pra cá, vamos pôr. 2010 pra cá, eu comecei a se interessar um pouquinho mais. Eu tava vendo os vereadores lutando por bairro, pelas periferias, e eu sempre gostei dos projetos sociais. Às vezes as pessoas falam, mas você vai ser vereador, tal. Eu falei, irmão, eu tô saindo um vereador, eu tô no meio da política porque eu tenho um projeto, eu tenho um sonho dentro do meu coração, que provavelmente dentro da polícia eu posso alcançar um algo melhor. Policial? Polícia não, perdão, da política. Olha, corta aí. Dentro da política, a gente pode conseguir um espaço melhor para fazer esses projetos sociais. Tá. Então, por isso que eu me envolvi. Naquela época, eu ajudei primeiramente o vereador, foi o Márcio Cabeleireiro, depois o Tico, aí depois foi quem mais? O Julião, o professor vai lembrar do Julião. Foi a Ana Tonelli, tudo naquela época. Então foi indo... Aí esse ano, eu parei pra pensar um pouco, as pessoas falaram, sai você, porque o bairro tá cansado de algumas pessoas que não faz nada... Vai você. Foi na onde eu peguei e falei, vamos estudar, vamos ver. Fui conversando com o Gustavo, conversando com a liderança, conversei com a minha família. É onde a gente foi aprendendo. Lógico que tem que aprender muito mais ainda na política, porque esse ano foi um ano de aprendizado na minha vida. Eu vou falar pra você, você vai viver a política uma vida e você não vai entender política 100% nunca. Pode finalizando, e foi quando a gente lutou pra estar saindo pré-candidato. Aí teve um momento ali da campanha que o Gustavo, a comissão dele pediu pra mim desistir. No momento, eu não vou mentir pra você, não queria ter desistido. Mas por que você acha que falaram isso pra você? Por questões de documentação? Qual foi? Às vezes algumas pessoas veio conversar comigo, veio falar bem assim, você saiu porque seu nome tava ilegível. Eu vou mostrar para você rapidinho, eu sei que o tempo é curto, mas esse processo aqui foi um processo que pegaram na delegacia, meus advogados tá tudo tomando conta dessa situação. Esse processo, se tiver alguma câmera para mostrar, pode mostrar. Esse processo não vai dar para mostrar. Depois eu mando para você. Manda para mim no WhatsApp. Mando. Eu vou... Aí esse processo foi um processo que já foi julgado... não dá pra enxergar muito. Esse processo aqui começaram a soltar no início da campanha do Gustavo Martinelli para atingir o Gustavo Ricardo, e foi na onde eles ficaram com medo no momento, falando que poderia dar uma proporção maior na cidade.
ficaram receosos por causa desse fato de agressão de mulher, mas eu já tinha sido inocentado, eu já tinha saído do processo, eu já era inocente, não precisaria eu desistir da minha campanha, mas era um projeto, era um sonho, e não tinha só eu no projeto, tinha 4 pessoas me assessorando e mais 30 pessoas na cidade de Jundiaí me ajudando. Então foi um projeto que eu desisti, não abandonei o projeto, abrindo um parente aqui pro pessoal, mas você abandonou. Não, foi uma ocasião que aconteceu que eles pediu para me retirar minha campanha por causa desse processo. E outro mais, quem soltou esse fake news, eu vou mostrar para você, tá sendo processado, já foi o primeiro julgamento, eu ganhei o primeiro julgamento, agora falta mais, tem mais 2. Então assim, o processo tá continuando. Então eu não desisti. Às vezes a pessoa fala, mas o Ney tá quietinho. Eu aprendi a gente ficar calado um pouco e fazer um pensamento legalzinho. E foi na onde a gente pegou e desistiu. Mas eu não desisti do meu projeto. O meu projeto Bacana. Continua. Quem não é visto não é lembrado. Que bom, que bom. Então, ativamente foi em 2024. É isso 2020, que você... 2024 foi na onde eu decidi sair a candidato a vereador. Que legal. Então, com certeza você sentou com algumas pessoas, teve algumas tratativas. E a pergunta que não quer calar: você se arrepende de alguma coisa na sua campanha por ter ajudado ou não ter ajudado? Seja sincero, por gentileza. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu tava falando esse dia... Não, é sinceridade. É conversa sem curva. Eu vou ser sincero, eu tava falando com a minha assessoria esse tempo, tem uma moça que trabalha comigo, a Val, ela mora no Paraná. Ela veio do Paraná para ajudar na minha campanha. Né? Tem o Roberley, tem o seu Juscelino, tem essas pessoas que me ajudou 100% na minha campanha. A Val ficou trabalhando comigo há 2 anos antes da campanha mesmo, para fazer o nosso nome. Eu me arrependo hoje, de tudo hoje, ter desistido da minha campanha. Eu me arrependo muito. Porque se eu tivesse batido na tecla que eu ia dar continuidade, eu vou ser bem sincero, a conversa sem curva, eu ia ficar sozinho na campanha. Exatamente, porque você dependeria de um partido. Do partido. E se o partido não deu ok, infelizmente, Sim, meu amigo. E nessa época a gente ficou muito frustrado, professor, nessa época. E eu vou falar a verdade pra você, quando chegaram em mim e falaram, você tem que desistir, eu fiquei 15 dias a 20 dias pra tomar uma decisão. Eu conversei com o prefeito eleito hoje, não tô falando mal, a gente tá falando na conversa sem curva, nós estamos falando a verdade que aconteceu na campanha. Sim. Na minha vida. Eu conversei com o prefeito, conversei com a assessoria dele, conversei com o Ricardo Bernassi, conversei com algumas pessoas da majoritária, a metade de algumas pessoas chegou em mim e falou assim, Ney, continua que nós estamos com você. Ricardo Bernassi mandou eu continuar a campanha, mas depois o Ricardo Bernassi abriu um parênteses e falou, vamos pensar um pouco no projeto, a gente não também atrapalhar o projeto nosso. Foi aonde o Gustavo, eu cheguei no Gustavo e falei, Gustavo, já que vocês estão com medo desse fato acontecer, da outra pessoa lá, não vou dar nomes, da outra pessoa, ir lá até essa mulher, dar um dinheiro a mais pra essa mulher fazer uma gravação e soltar na cidade que eu agredi ela, então vamos fazer o seguinte, vamos desvincular a minha imagem. Desvincula a minha imagem da sua, do Ricardo, que eu não preciso da sua imagem. Eu sei quem eu sou uma liderança e eu sei aonde eu quero chegar. Eu acho que... O professor tá querendo falar Tá ali, né, foda, cara? Eu tá acho até eufórico. Ô, professor, ele tá pulando professor, ali, né? Deixa eu falar pra você. Quando fala pro Ney assim, fala a verdade, ele abre o coração de uma forma, professor, que você não se cuidar, ele chora. Calma, não precisa ser. Calma, não precisa ser tão profundo. Vai lá, o microfone é seu, pessoal. Eu acho que é interessante essa coisa. Ô Ney, tudo tem seu tempo. Talvez você não estivesse no seu tempo. E outra, uma coisa eu acho que você contribuiu muito mais com a campanha do Ricardo, com o Gustavo, do que se você fosse candidato, que você ia estar se preparando, é isso? Você ia estar pedindo voto para eles e para você. E nesse contexto, você pediu voto para todo mundo. Sim. Você foi fundamental. Eu vi você brigando lá no Vetor Oeste. Brigando pela causa, né? Pela causa ali, trocando empurrão. O pessoal sacou até a arma no Herói Chaves para você e você ali enfrentando a situação. Então, algo muito interessante. Você foi muito forte, você teve um posicionamento muito forte nisso, né? E sua hora vai chegar. E outra coisa, aproveito aqui para falar, desde quando alguém agressivo é ruim na política, né? A gente teve um presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro,
Com a eleição agride todo mundo, pô. Tá aí nas redes sociais. Ah, mas ele não é assim. Mas, pô, você tá vendo aí, cara. E aí? Entrevista outro, volta pra estudar. Ele agredia jornalista, agredia mulher, agredia todo mundo. Nem tanto é uma matéria. Uma porrada de seguidores. E a matéria? Pra que eu vou estudar se tem rede social, internet? Eu não tenho tempo de ler um livro. Por que eu vou estudar se eu tenho rede social e não sei o que mais? E quando não tinha, que isso é novo, em 2014 não tinha. Não tinha. Vocês sabem como é que ele se informava? Com boato na esquina da rua? Fake news. Lugar? Pô, velho. Então a justificativa não valeu, pô. O professor... Que você é grande e agressivo, por sinal que eu vi o vídeo há pouco ali na É câmera, bruto. cara. É bruto, eu achei algo estranho, né, cara? Porra, Só os cortando... caras partiram pra cima de você pra te agredir por causa de quê? O que foi aquilo ali que eu não entendi? Então, só cortando um pedacinho aí, o senhor falando do que eu fui importante na campanha, eu falei essa parte que eu desisti. Mas quando eu desisti, eu parei, eu fiquei... Imagine você, Aldo, você chegar na sua casa... Quem? Aldo. Quem que é Aldo? Aí você falou Aldo umas 7 vezes. Aldo. Desde a hora que Corta aí. E aí, Aldo? E aí, Aldo? Só tô aqui observando. Não, deixa ele falar. Deixa ele se sentir à vontade. E aí, Aldo? Fala aí, Ronaldo, então, assim, quando teve esse momento da desistência, eu parei pra refletir uma semana. Eu ia pro comitê às 4h30 da manhã e eu parava pra refletir todo dia. Eu falei, Deus, mas por que o senhor tá permitindo isso? O que o senhor quer me ensinar? Eu fiquei triste na hora. Mas depois de passar uma semana, eu fiquei pensando, Deus, o que o senhor quer me ensinar? O tempo de Deus. O tempo de Deus, isso. E foi quando eu cheguei no comitê, e eu cheguei com a Lucy Benassi, que é a irmã do Ricardo Benassi, e ela começou a gente organizar algumas coisas ali que tava fora de ordem ali. Eu não vou mentir, tava fora de ordem mesmo, algumas coisas ali. E graças a Deus, a Lucy chegando, eu chegando, e mais algumas pessoas chegando. O Everton Buiu chegou no segundo turno pra ajudar, porque no primeiro turno ele tava correndo pelo objetivo dele. E ali foi onde eu comecei a entender por que Deus permitiu eu sair da campanha. Ele permitiu porque eu precisava aprender algo, eu aprendi, amadureci. Mas eu aprendi o quê? Que se, pela misericórdia de Deus, se eu não tivesse ali na campanha, não ia acontecer o que aconteceu comigo. Lá no Vetor Oeste, lá na Rua do Retiro ali, perto do Boa, que eu sofri racismo. Então, assim, o que eu apanhei na campanha valeu a pena, porque eu garanto, assim, por mim aqui, com toda humildade, 30% da virada da campanha do Gustavo Martinelli foi por causa da minha culpa também. Da sua culpa não, você não é culpado. Foi a favor. Culpa positiva, né? Não existe culpa positiva. Culpa positiva, porque assim, imagina. Não. Culpa positiva não existe. Irmão. 30% ali foi algo que aconteceu na campanha política que foi positivo. Eu sofri o racismo, deu essa... Ajudou a virar. Começou a virar ali. Teve as outras ocasiões. Foi o start de toda uma mudança de estratégia. Quando o Ney sofreu racismo, todo mundo era submisso a se expor perante o outro governo. E a partir do momento que o Ney sofreu a injúria racial que a sociedade induz, mas é o racismo, tá? Vou deixar bem claro isso daí, é racismo. Então, a partir do momento que o Ney sofreu o racismo, ele se expôs e veio uma classe inteira, os professores, aí foi mudando o objetivo de todas as pessoas que não tinham mais medo de ficar na sombra, queria pôr a cara na luz, porque assim, se uma pessoa grita, eu acho que induz muitas outras a gritarem. É isso, eu vou até citar alguma coisa que o professor falou. O Ney realmente é a potência e a política precisa dessa potência. Exato, com certeza. Mas assim, uma coisa também que eu aprendi da política, você não pode ser somente potente, senão você vai se tornar uma pessoa muito previsível. E foi isso que eu conversei com o Ney. Hoje a gente tava batendo um papo muito saudável. Eu falei assim, Ney, sabe o que acontece? Todo mundo que te vê já espera essa potência. E a partir do momento que você souber dosar a potência com a calmaria, a hora que a pessoa pensar que você vai explodir, você respira e paga uma água pra pessoa. E a hora que a pessoa pensar que você vai pagar água, você tá sugando o sangue dela. E isso é política. E em cima desse, pra finalizar essa parte, em cima desse racismo foi onde que aconteceu a viravolta da vitória do Gustavo e do Ricardo. Pô, legal. Aí eu fiquei feliz, porque eu vi que Deus tinha falado comigo uns dias atrás, e foi aonde que aconteceu esse fato. Eu não sei a fé de vocês, eu creio que cada um aqui tem uma fé em Deus, né? E eu tinha falado pro Everton uma vez no comitê. Qual dos dois? O Everton Buiu.
O 0102. E, tipo assim, eu tinha falado pro Everton 02, né? Que eu tava prestes pra desistir, sair do comitê, não queria saber mais. Eu acho que eu tava falando isso pra ele na porta. E um pastor me ligou. Deus usando ele pra falar comigo algo. Sobre uma caixa vazia e uma caixa cheia. E eu peguei e falei para 5 pessoas dentro do comitê isso. 5 pessoas dentro do comitê, professor. Eu falei, uma caixa vazia, Deus falava para ele que eu era uma caixa vazia, que eu tava me sentindo vazio ali. Pessoas querendo tirar eu, querendo derrubar, porque no comitê teve isso. Querendo derrubar eu. Normal isso. Pessoas que ligou no meu celular e falou, ó, some do comitê porque você não faz parte dessa majoritária. Aí eu falei com o Ricardo Benasso, o Ricardo falou assim, manda caçar marido que quem colocou você aí foi eu. E foi aonde foi resumindo, né? Ricardo espetacular. O Ricardo é um cabeça branca, mas é nota 10. E foi na onde ele pegou e falou isso. Falou, então a pessoa que ligou pra você, mandou você sumir daí, fala que foi eu que coloquei você aí, manda ele vir falar comigo. E foi na onde que eu entendi. A caixa vazia era o momento que eu tava vivendo ali de tristeza, de querendo desistir, querendo pular do barco. E a caixa cheia era o segundo turno. Quando o Buiu deu um abraço nele, falou assim, tô aqui, meu filho. Corre não. Eu dei essa moral pra ele. Ele chorava todo dia, o professor do segundo turno. Não, mas faz bem. Uma amizade sincera. A gente tem é um muito, lugar. Sabe qual é o apelido dele? Importante. Sabe qual é o apelido dele no comitê? Qual é o apelido dele? Sim. Manteiguinha. Manteiguinha? Não podia me ver que ele chorava. E ontem, o cara partiu pra cima de você. Você ia chorar? Calma o coração. Esse negócio de polêmica. Sim. A gente não, pera lá. A gente recebeu o vídeo. O vídeo receberam? Recebemos Tá fresquinho vídeo aí? aqui, tá fresquinho. A gente, ô professor, ó o vídeo do garoto, quer ver, ó? Tem na íntegra. Você tem o vídeo aí? Tem, ó. Esse cara aqui, quem que é esse cara aí? Esse é o vereador Farras. Esse é o Falaz? É. E esse rapaz fortinho é o primo dele, parece. Peraí, cara. Lembrou que tava tendo sessão. E quando eu cheguei na Câmara... Não, mas não tem só esse não, tem outro aqui, ó. Caramba! Ele cortou uma filmagem aí, ele só pegou a parte que os vereadores iam falar comigo. Existe uma manipulação de informação. Isso é ruim para a sociedade. Na sociedade, eles só querem mostrar que a sociedade enxerga a parte que eles querem vender. Então, assim, Mas esse jornal JJ tava cobrindo isso daí ou não? Mandaram o vídeo pra Mandaram pra ele. Aí eles manipularam. Fez um recorte, É isso, né? fez um recorte, mas favorecendo o outro Os lado. vereadores, porque se você pegar lá, volta lá um pedacinho pra você ver. incorreto mesmo é desfavorecendo todo mundo, né? Você vai embaixo, em reunião. Ó, pra você ver que ele colocou. Vamos lá. Ó. Reunião da Câmara Municipal na manhã dessa quinta-feira. Teve confusão iniciada por um munícipe que agrediu verbalmente os vereadores. Os vereadores, não é o vereador. Não, todos os vereadores, no caso. Então, aconteceu assim, nessa situação. Eu cheguei na Câmara. Na Câmara. E... Vamos lá, eu vou soltar aqui. Esse vídeo já tava terminando. Porque quando eu cheguei no local daquela sessão, eu encostei perto do vídeo e uma mulher ela já começou a me atacar. Aí eu peguei e falei pra ela, conversa sem curva, eu peguei e falei pra ela assim... Na campanha você me atacou, você veio me agredir, que foi a mulher do Varjão lá que ela veio me agredir. Mas agora a campanha acabou. Se você quiser que a gente vá pra cima, a gente vai. Como ir pra cima? Ir pra delegacia pra resolver. Sim. Porque ela tava me agredindo novamente dentro na Câmara. E foi na onde eu não sei o que aconteceu, essa mulher sumiu, desceu lá pra baixo, cochichou lá com algumas pessoas, e do nada,
o Falraz começou a falar na tribuna, ele questionou um algo, que foi um posicionamento. E eu falei dessa forma: um posicionamento lixo. Devolve o dinheiro da prefeitura, devolve o dinheiro da população. Ponto. Posicionamento lixo, eu comentei. E aí o fulano que tava do lado pensou que eu chamei ele de lixo. E aí o Falraz subiu, correndo, saiu de lá da sessão, subiu correndo, pra vir pra cima de mim. Caraca. Aí E você? E você? Qual a sua reação? Eu fiquei meu braço cruzado. E a única coisa que eu peguei e falei assim: você quer relar em mim? Rela em mim. Agride eu. É muito. Agora eu vou falar, é até complexo. Porque toda vez que as pessoas veem eu ou Ney, eles pensam que já existe um instinto de guerra. Irmão, não existe guerra. Existe o instinto de posicionamento. E eu conversei depois com o Falaz, acho que ele entendeu. Eu falei que a frase que o Ney citou não foi aquela. Então, assim, irmão, existe, quando eu falo pra você que existem 3 verdades, existem 3 verdades. Então, a sua verdade, a minha verdade é propriamente dita a verdade. Eu fui e falei assim, ó, não foi essa frase, e não é porque eu sou amigo do Ney, estou aqui, não estou defendendo ele, mas eu acho que a verdade tem que ser dita. E expliquei pra ele, ó, o Ney teve essa fala. Aí ele pensou, eu falei assim, irmão, daí ele falou, mas tá lá, não, eu falei, irmão, se você quiser acreditar, tudo bem também. Eu não tenho aqui, eu não preciso nem estar aqui pra te agradar, mas eu tenho que me posicionar. Aí o primo dele falou assim, olha como que a vida é. O primo dele falou assim, nossa, Everton, deixa eu falar pra você. Você vê como uma palavra mal posicionada influencia tantas pessoas. Entenderam o que o Ney falou. Que ele falou assim, que posicionamento lixo devolve dinheiro do povo. Chegou lá embaixo que o Ney chamou ele de ladrão e que e que ele era lixo. O telefone sem fio aí. E que ele era lixo. Mas falou pra ele. Aí tava o Albino, o Basson, a Kézia e ele. E o Falaz. E o Mate. Não, o Falaz tava do outro lado. Ah, tá. Aí circulares ficaram olhando pra trás, de repente subiu os 4 correndo. Então, assim, irmão, uma má desinformação cria caos. Igual o Jornal de Jundiaí tá fazendo. Uma má desinformação. Entendeu? Eles estão. E não foi de fato que aconteceu. Não foi. Por isso eu falo aqui no podcast que. Então, viu? Então faz assim, ó. Manda um recado pro JJ, Jornal JJ. Manda um recado em relação a esse acontecido aí na Câmara Municipal, que ele distorceu os fatos. Manda aí, Ney. JJ de Jundiaí. Eu quero falar pra você aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui nessa câmera. JJ de Jundiaí. Eu quero mandar um recado pra você. Não é de hoje que você vem distorcendo as notícias de Jundiaí. Está na hora de vocês procurar o fato real, realista e o verdadeiro caso que está acontecendo. Chega de mentira. Chega de falsidade. Chega de fake news. Vem procurar a verdade. E a verdade é que lá nas minhas redes sociais o vídeo vai estar rolando real. Tá bom? Se você quiser falar comigo, você pode se consertar comigo. Você pode... Tem a palavra certa, me ajuda aí. Você pode se retratar comigo, porque os meus advogados já vão entrar em contato com vocês. Beleza? Daí meu recado. Ok. Que posição. E vote. E vote Junei. Vote Junei Pereira, tá? Vote Junei Pereira. Ô, Ney, não, desculpa, Everton. Tem uma falta do Júnior Baiano na Copa de 98, que ele dá uma tijolada de um nigeriano. Isso, e aquilo gerou uma polêmica, ele foi expulso, né, cara? E aí, o que só mostraram aquele momento, né? Não mostrou que teve mais uma sequência de pancadas de nigerianos querendo quebrar a perna do Ronaldinho Gaúcho, do Fenômeno, do Edmundo, do Caramba 4, né? Então o Júnior Baiano falou, tem que dar um jeito nisso, né? E pau. Aí o que fizeram? Fizeram só o recorte e mostraram a maldade do Júnior Baiano, mas não mostrou todo o contexto. Isso, o que levou aquilo? Isso. O que levou pra ele fazer aquilo? O 10 da França foi expulso assim, né? Exatamente. Então você não mostra. Então esses recortes, cara, na imprensa atual, com esse monte de tecnologia, é normal. Você tira de contexto e trabalha só aquele fato, aplica né? só o que você quer. Isso complica a vida das pessoas, né? Então, mas... E é por isso que tem muita gente, né, inclusive uma parte da imprensa, que não quer que tenha regramento nas redes sociais. Tem que ter regramento, sim. Tem que ter. Enquanto tá lá em cima, tudo bem, daqui a pouco chega em você. Nem tanto. Tem um caso da Carla Zambelli, né, que está percorrendo meia mídia, que eles querem a cassação dela por causa de uma fala. Teve uma fala que foi tirada de contexto do presidente Lula, quando ele falou que o que se coloca nas redes sociais é que ele falou que se roubar um celular para tomar uma cervejinha. Não, quando você pega a entrevista inteira, o cara só pegou aquele recorte e jogou que ele falou aquilo. Não, ele tem um contexto todo para chegar naquilo, né? Tem algo para chegar naquilo. E tá nas redes sociais.
Mas numa sociedade indiferente está muito complicado, porque o cara só ouve aquilo que interessa. E muitas vezes só ouve aquilo que soa bem no ouvido do coração maldoso, né? Eu quero ver o teu tombo, eu quero ver a tua desgraça, eu quero ver a tua agonia. E ninguém torce para ver o teu sucesso, a tua alegria, né? Ou a tua glória. Ninguém torce para isso. Deixa eu pegar o gancho aqui, deixa eu pegar o gancho em cima do que você falou, que tem esse lado e também o lado recebido, que a população não quer pesquisar se aquele fato é recorrente daquilo. A população, nossa, que incrível! Já dispara para... a rede social é uma ferramenta de tecnologia incrível, mas quando é usado pro bem, porque quando a pessoa só... compartilha aí. Ele compartilha para mais 30, que esses 30 vira mais 90, que esses 90 vira mais 1000. A hora que vê, viralizou e ninguém sabe o fato real, mas tá todo mundo disseminando algo que nem é um verídico. Então assim, é muito constrangedor. Então quando você pega, mas eles estão errados pelo fato do quê? Sim. Eles são uma mídia séria. É a mídia controlada. Sim, eles induzem opinião de muitos. Tem concessão. Sim, eles induz então o posicionamento de muitas pessoas. Então assim, um posicionamento desse eles deveriam refletir, porque imagina uma pessoa que mora na periferia, uma palavra mal usada, ele chega dentro da periferia e o pessoal vai todo contra ele. Então assim, é questão de posicionamento e eles não deveriam usar dessa forma, deveria usar a favor da população. Mas quem paga mais... Na verdade, a notícia certa, justa e correta. Sim, correta. Justa e correta. Pessoal, tem uma coisa muito interessante na gestão atual, em tudo hoje na sociedade atual, que as empresas sérias têm um regramento, um conjunto de regras que chama-se de compliance. Compliance, né? É isso. Eu vi anteontem, Rodrigo Bocardi, um cara famoso da Globo, um jornalista famoso da Globo, foi demitido porque ele feriu o compliance da empresa. Isso mesmo. Isso. E o compliance também tem do setor público. Isso. Às vezes o policial é exonerado. Tá em todo lugar o compliance. Compliance, tudo é compliance. É a mesma coisa que política. Política você faz dentro de casa, na rua, na padaria, tomando banho, conversando com a mulher do outro lado. Política é em todo lugar. Então, cadê o compliance desse jornal que ele é uma concessão pública? Sim. Ele tem que ter compliance. A Rede Globo, por exemplo, demitiu o Rodrigo Bocardi por compliance. Ele feriu as regras, o código de conduta, o código de ética da companhia, da Rede Globo, né? O código de ética ele feriu. Segundo, comenta-se aí, que ele tirou uma foto com um prefeito, acho que de Mongaguá, num evento do cara, e na segunda-feira, num jornal ouvido no estado de São Paulo inteiro, ele fez uma reportagem sobre Mongaguá. E aquilo feriu o compliance da empresa, que ele estava usando a empresa para se beneficiar. Acho que foi isso, pelo menos, né? E eu gosto muito dessa coisa. O Naldo tá se empolgando aqui, hein, professor? Tá pulando. O Naldo tá se empolgando com a sua fala, hein? Tá gostando, hein? E eu gosto muito da empresa que tem compliance, né? Toda vez que eu vejo a empresa em compliance, eu sei que é muito difícil você falar em compliance em empresas, porque o cara às vezes só chega no pequeno, só chega na peãozada, na base, na parte operacional ali, do técnico operacional. Mas quando tá chegando no nível tático ou do estratégico, né, cara? Eu vi o Wesley Batista ser afastado do comando da Friboi por compliance. Compliance. Isso. E não é uma empresa qualquer. É uma empresa que fatura R$500 bilhão por ano. Quase nada. Quase nada, né? O cara foi afastado. Então eu acho que essa coisa do compliance é muito interessante. O que talvez está faltando em muitas câmaras municipais e muitas prefeituras. Mas isso aí o TCU tá de olho, o Ministério Público tá de olho e assim por diante. Então é interessante quando a gente, como cidadão, começa a entender também sobre isso. Código de conduta, o código de ética empresarial, código de ética de cidades, isso e aquilo, né? Por falar nisso, eu acredito que a gente tem que mostrar mais às pessoas que existe uma imprensa oficial. Ali tem compliance. Imprensa oficial, você pega o diário oficial, tudo aquilo ali segue lei, a risca, né? Então tudo que é publicado ali é verdadeiro. Professor, só indagando o senhor, isso também existe quando a ferramenta quer estabelecer isso, tá? Então, assim, pode ter no governo, pode ter em qualquer lugar. Se eles quiserem usar pro bem, eles vão usar pro bem. Mas se eles não quiserem também, professor, eles não vão usar pro bem. Porque, assim, a gente entende que o Jornal de Jundiaí é um jornal de anos que está estabelecido dentro da cidade de Jundiaí. E a gente entendeu que eles aportam o que agrega para eles. Até quando estava ocorrendo a eleição no primeiro e segundo turno, eles massacraram
o Gustavo Martinelli, mas Não massacraram. Mas não, mas assim, diretamente, era tudo que favoreceu o Gustavo e o Ricardo. Eles massacraram. Teve até um fato que ocorreu. Olha que interessante, professor. A matéria saiu antes do pessoal ir lá no comitê pra ver se tinha realmente fake news. Eu nunca vi isso, professor. A matéria saiu, depois de 40 minutos a viatura chegou. Olha que incrível isso. Isso é uma manipulação. E hoje você vê que... Não, cara, isso é espiritualidade. Não, mas é manipulação. Cartomante! Nesse fato, é isso aí mesmo. Eu acho que, Então, meu... né, do jornal? o Cartomante, o adivinhão? Sim, não, eu vou falar pra você que ele é uma pessoa. Esse. Eu não vou nem brincar, mas eu falei, a espiritualidade desse cara tá em dia mesmo, não tem nada atrasado, porque como que ele chega antes da polícia? Just in time. O que aconteceu nesse dia foi muito legal. Nesse dia passou o pai do Luiz Fernando, tirou a foto do comitê, passou 5 minutos, tava na imprensa. Polícia acha material Irregular no comitê do Gustavo. A polícia nada. Quem foi lá foi a fiscalização da prefeitura. Não, da prefeitura não, Do TS. Não, da Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral. Chegou correto. lá, fuçou o comitê, tudo não tinha nada. Tava tudo em ordem. Tudo em ordem. Mas só o alerte, né, cara? Já causa um desconforto. Mas né? foi diferente. Mas o mais gostoso. Você vê a polícia chegar no comitê naquela época do fulano lá, achou coisas. Não, mas o pau que bate em Chico bate em Francisco. Porque assim, depois ele deve ter uns 4 comitês. Eu não sei de onde saiu tanto dinheiro assim, não. Onde você ia, tinha comitê do homem. E assim. Aí tinha um vereador que foi eleito, o Juninho. Parabéns pra você também, Juninho. Que seu mandato seja incrível, irmão. Que Deus possa abençoar, te dê discernimento. E o Juninho foi uma pessoa que se posicionou muito bem dentro da política. Nem tanto ele foi o segundo mais bem votado. Legal. Então, assim, ele punha a cara. Opa! Descobrimos um comitê bomba dos caras ali. Ele ia lá. Era bomba. Era um comitê bomba, sabe? Aí, a hora que. Já começava a fazer o vídeo, não tinha como os caras esconder. Porque assim, e os caras pensam que também todo mundo tá do lado deles, né? Mas como foi o dilema da campanha, o bem venceu o mal, né? Porque tem gente que gosta de ficar na gangorra, jogar dos dois lados, né, Naldo? Isso é interessante, né? Tem isso. Isso mesmo. Mas a história é essa, ó. Eu quero deixar um recado aqui pra esses vereadores. Então, ó, olhe pra essa câmera aqui e deixe o seu recado. Eu quero deixar uma mensagem. Puxa o microfone um pouquinho pra você. Mas deixa Deus usar, não precisa bater não. Deixa Deus usar. Sim, eu quero mandar um recado para esses vereadores. Pessoal, eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa que quer briga. Eu só quero que os vereadores exerçam a função os 4 anos em Jundiaí, que é o dever deles. Qual que é? A fiscalizar. Só isso que a gente pede. Fiscaliza a saúde, o esporte, a educação. Fiscaliza onde tem que fiscalizar, não deixa pra última hora, não. Não deixa pra acontecer igual aconteceu no São Vicente, que agora que tá começando a fiscalizar. E vamos entender só, né, pra eles poderem entender também, né, que a gente tem um posicionamento diferente, independente de religião. Antes de você sair de casa, faz uma oração, pede pra Deus discernimento, que eu acho que todo ser humano precisa disso, tá? Discernimento, de não ter atitudes precipitadas, assim, vocês nos representam, então nós temos direito sim de cobrar vocês e nos posicionarmos. Não iremos ofender, porque isso também não é devido ofender vocês, mas que vocês precisam se posicionar de uma forma correta. Porque se vocês estão aí porque o povo elegeu, eu concorri, não alcancei, mas estou feliz porque aprendi muito e quero aprender com vocês também. Não tô aqui, não sou inimigo de vocês, quero participar muito presente da política de vocês, mas quando vocês tiverem, ao contrário do que eu acredito que seja representar ao povo, irei me posicionar. Não irei ofendê-los, mas irei me posicionar. Sim. E lembrando, a gente vai estar todas as sessões lá, né? Eu vou sentar um pouco mais pra longe do Ney, porque o Ney é muito holofote, tá? Mas eu vou estar lá também. O famoso pedrinha no sapato. Não, pedrinha vai estar lá. Pedrinha no sapato não, irmão. Tem uma frase. Peraí, Ney, só vou usar pedrinha. Eu não quero ser... Não, eu não quero ser a gente não precisa ser pedra no sapato de ninguém. A partir do momento que o cara só trabalha... É assim, irmão... Isso constrói a democracia. Não é tudo que eu acredito que seja certo também, tá, Naldo? Sim. Então, assim, se todo mundo dizer amém e for conivente com a mesma concordância de palavra, não existe política.
É isso, é uma monarquia. Então, a gente vive dentro de uma democracia. Então, assim, não você pedra nos sapatos, mas você é atuante. Então, assim, e eu tenho meu posicionamento. Às vezes eu posso até pedir desculpa por erros, de me posicionar errado, mas eu quero ser bem posicionado. E tô estudando pra isso. Então, estamos acompanhando cenas dos próximos capítulos. Terça-feira tem sessão, tá? A gente vai estar lá. É tipo, eu penso assim, eu tenho um posicionamento na minha vida. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz pra mim, professor. A Bíblia diz pra mim ali que a gente precisa ter um posicionamento dentro da Bíblia e dentro do nosso dia a dia, é o que eu luto pra viver. Ah, mas você é nervoso, você é estressado. Sou estressado porque eu não aguento ver palhaçada. Ponto. Mas eu nunca cheguei a agredir verbalmente, xingar ninguém, não. Nunca. Eu já fui agredido, já fui xingado, mas eu nunca. Você pode procurar isso. Se você tiver vídeo meu que eu tô soltando um palavrão, xingando alguém, você pode me chamar a atenção. Eu tenho um posicionamento. Esse posicionamento é de uma liderança que eu preciso cobrar pelo bairro, pela luta que a gente tem. Pelos seus. Pelos nossos. E assim, tem uma frase de um filme que eu gravo eu tô levando na minha vida. E fala bem assim, lutem, até que os gordeiros virem leões. Eu vou lutar até o final. Até o final eu vou lutar, porque eu tô acreditando na mudança. E depois do final lutar mais um pouco. E lutar mais um pouco. Porque tem um versículo bíblico que eu gravo, que é a história de José. José, para virar governador, ele precisou passar o grande processo, né, professor? Exatamente. Caiu lá no buraco, caiu lá no poço, deixaram ele lá, ele passou o processo, e quando ele saiu de lá, ele saiu mais forte. Então, eu tô aprendendo o quê? Que essa campanha eu apanhei pra caramba. E eu vou vir na próxima campanha mais experiente e mais forte. Eu aprendi também que a flecha, é muito forte isso, a flecha para ser lançada, ela precisa de um tratamento. Se ela não tiver um tratamento, se ela não tiver ali, ó, no certinho, no nível certinho, ela não vai conseguir se lançar. E para ela ser lançada, ela precisa fazer o quê, professor? Puxar ela para trás, para depois lançar ela para frente. E a minha vida é assim. Às vezes hoje eu tô voltando para trás, mas lá na frente ninguém vai aguentar. Tá certo. Vocês querem? Então, Eu quero perguntar pro Everton, meu professor economista, filósofo, mais algumas coisas aí. Sei que vocês Que falam me- masoquista. Que não pode. Não pode, porque o namorado dele não bate nele de chicote. Filósofo, não sei o que, masoquista aí. Será? Não, o cara bem. Quero ele bem embasado. Professor, eu acho que é uma dúvida que gera Jundiaí inteiro, tá? E que você é uma pessoa muito bem articulada para esclarecer. Então, assim, a gente entende que o governo passado deixou algumas heranças, mas também entende que, mesmo deixando heranças, não errou 100%, porque ninguém consegue acertar em tudo ou errar em tudo, né, professor? O que você tem a dizer do governo anterior para uma nova gestão? Eu acho que essa comparação é boa de você dizer um pouco, porque o senhor vive política muito, o senhor como economista sabe tudo que ocorre dentro e fora das curvas da prefeitura. Então, a gente precisa entender o que a base anti-Gustavo Martinelli, porque ele também fazia parte do governo, mas agora ele está à frente. Mas a gente quer saber esse posicionamento seu, o que você visualiza do que foi a gestão passada, do que pode se transformar esta gestão. Só, uma cidade como Jundiaí, ela se toca por demanda. Se você tirar o prefeito do posto dele, por si só ela se toca. Jundiaí, São Paulo, as cidades grandes, elas tocam por demanda. Entendeu? A gente precisa pensar numa cidade por necessidade. Pensar numa cidade do futuro. Que o futuro é cada vez mais próximo, né? Isso. Pensando no futuro, é cada vez mais próximo. Tá? O tempo, eu falei de 2014 que não tinha WhatsApp, por exemplo. Não tinha WhatsApp. Então as transformações sociais estão ocorrendo numa velocidade muito grande. Então tem que preparar a cidade para isso. O jovem, na idade daqueles meninos que estão ali atrás na técnica, né, já não querem mais andar de carro. Que é um serviço de transporte mais dinâmico, onde eles gastem menos e tenham mais mobilidade, mais tranquilidade para andar. Não querem mais andar de carro. Eles querem outras coisas. Então essas transformações sociais permite que a gente possa, o gestor público estrategicamente, pense numa cidade do futuro, mas por necessidade, não por demanda. Ele fica só por demanda, a demanda empurrando para ele produzir. E muitas vezes você não consegue atender a demanda, dada a velocidade de algumas obras de engenharia civil, por exemplo. Sim. Isso. Obras de engenharia demora. Sim. Isso. Eu até brinco que eu via o atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, dizendo que ele fez
Mostrava um trem. Eu falei, pô, não dá nem pra você fazer um trem, cara. Vou recordar o senhor. O cara mostrava um trem que ele Vou- fez em Vou recordar o senhor, na Zona Sim. Leste de São Paulo, tinha um projeto que era do finado Celso Pita, lembra? Lembro? O Fura Fila. Tem um monotrilho Que é o mesmo implementado, que é o mesmo projeto, só mudou o nome, mas Quantos demorou em torno de uns 24 anos, se não foi mais. Exatamente. Talvez a China consiga produzir obras civis, né? E aí, talvez se o vice-prefeito tivesse querido explicar isso melhor, que ele é da área e um construtor, em uma velocidade maior, porque a burocracia é menor na China, né? É um país planificado, país comunista, né? De um regramento planificado. Então, a curva de produção, eles direcionam o investimento para onde eles querem movimentar mais rápido. Então, lá talvez fique mais fácil. Mas o nosso regramento, que também não é ruim, isso demora mais um pouco. Você precisa de um estudo ambiental com mais profundidade, um estudo de impacto de vizinhança também com mais profundidade, e assim vai. Então demora mais um pouco. Agora o cara falar que ele fez um trem em 4 anos é mentiroso, pô. Eu fiz uma ponte, é mentiroso. No WhatsApp faz. Você falou há pouco de uma planilha, você coloca ali na IA, você faz. Sim. Você chega na Lua, você chega em Marte, né? Isso. E Você se transforma no Elon Musk. o Elon Musk, no alto dos seus entorpecentes, que ele mesmo já disse isso, que ele é entorpecido, que ele faz muita coisa depois de um bom entorpecente, o andino ou das moções, e do puro. Então ele sonha demais. Vai chegar a Marte, vou habitar Marte. Não é coisa nenhuma, pô. Eu quero viver até ele morrer, que eu espero que ele morra primeiro que eu, né? Sim. Para que eu veja isso. E o senhor é baiano, e o senhor é baiano também, né? É resistente. É. Resistente. E essa da resistência, né? Quando você falou da Bíblia, é uma boa referência, né? Resistência. Ele tem muitos caras resistentes ali dentro, né? E às vezes, né? Tem algumas cartas ali de Lucas a Mateus, de Lucas a Paulo. Isso, Aquelas vai? cartas é muito interessante quando esses caras abordam. Tem alguns debates, cara, que não vale a pena ser debatido. Sim, Alguns é. bate-boca que não vale a pena. Deixa o cara falar sozinho, né? Isso aqui- Ontem, Aí, ó. Exatamente, não vale a pena, pô. porque eu fiquei com o braço cruzado e ele falando, a única coisa que eu falei, rela a mão em mim, só isso. Sim, mas ele não ia. Como eu conheço muito bem o vereador Fawaz, né? Entendeu? Ele é pavio curto, né? Mas ali é só pro debate, né? Depois ele não ia te. Sim, Porque ele sim. não aguenta, né? O tamanho do homem, né? E não é a dele também, é um bom menino. Ô, Ele não ia professor, fazer- ele não sabe cheguei a esse que- ponto, não. E aí vocês iam. O debate ia ficar bonito, igual o Marcelinho Carioca e o Clebão do Palmeiras. Ali, ó. Um olhando pro Como outro. que vai dividir baixo a pra bola? cima, né? Como vai dividir a bola? Ali, ia ficar É, olho no olho. dá. Talvez chegasse aos beijos. Sim. Ei, não, o que você acha? Talvez chegasse aos beijos, né? Mas Aí não dá, a agressão né, física não ia ter, não, né? Ô, Porque professor. não chega a isso, não. Sabe que eles ainda não entenderam, professor, que assim, a gente tem um posicionamento político porque a gente já é um povo resistente, não é nem resiliente, mas resistente. Resistente. Então a gente já vem para uma política, eu acho que mais sagaz de querer aprender mais, porque hoje o negro vai se posicionar de uma forma como? Eu sou da direita, eu sou da esquerda, e isso constrói muito constrangimento, porque assim, a direita entende que o negro não pode ser da direita. E o esquerdista também, se você tem que ser negro, então você é esquerda. Então assim, professor, a gente sabe nossa referência política. Mas isso aí, o Everton, meu xará, né? Isso aí é o posicionamento dos inocentes. Sim, Porque os intelectuais, as pessoas que estão no estratégico, né? sim. Não vê raça, não vê cor, Não não vê, vê classe sim. social, né? Enxergam de outra forma, né? Mas Então, por exemplo, é um governo, eu espero que o Gustavo e o Ricardo façam um governo inclusivo. sim, mas intelectualmente, E vão professor. fazer um governo inclusivo, com certeza. Quando você citou há pouco que as duas moças, a Ellen, né? Ellen, a Camila. Ellen Camila e Ana Paula Benassi, Paula. estão indo à casa das pessoas. Isso é de uma grandeza absurda. Porque elas vão lá ver a realidade das pessoas. Porque às vezes o cara, para ir lá buscar a cesta básica, toma até uma roupa emprestada, né? Sim, Isso, né? E Sim. se você olhar Jundiaí da ótica da 9 de julho, Jundiaí é uma cidade fantástica. Por isso que eu falei, a cidade é boa para quem? Esses indicadores que criam aí muitas vezes abstratos, né? Boa para quem? sim. Isso. Então tem muitas realidades. Tem Baixada Paranaense, tem Jardim São Camilo, tem aí, Vila Ana, Vila Ana, Fepasa, né? E é muito fácil você falar assim, Osasco. tem emprego sobrando. Mas quando você chega no processo seletivo de uma empresa, muitas vezes o espaço não está aberto para você, porque o psicólogo também, na sua vaidade dos conceitos que eles estão aplicando para te avaliar, ele fala, esse cara não dá para trabalhar. Não serve. Ele faz os recortes, né? Tem Não gente, serve. sim. Isso. Aí fala assim, não está preparado para o trabalho, treine. Joga ele para dentro e faça o treinamento. Mas o que você quer é o cidadão pronto.
Isso. Joga ele pra dentro. Ah, mas esse cara... E muitas vezes, dentro dos recursos humanos das empresas, isso aqui é um protesto meu, que eu venho dentro da universidade fazendo isso, né? Tem lá um preconceito, até por endereço. Sim. É por endereço. Né? CEP influencia, né? É geografia, pô. O cara, às vezes, é punido pela geografia onde ele mora. Muitas vezes o cara não tem nem endereço para abrir uma conta no banco, vai pedir para as pessoas. Eu já dei o meu várias vezes. A carta chega em casa, o cara vai buscar. Isso aí naquela época era isso da... Naquela época? Que época Não, que é? época hoje é pouco ainda isso. Não, mas... Depende da empresa. Depende da empresa. Né? Mas Meu irmão, naquela época era muito. Mas a gente Naquela não... época, se você Ney, falasse- não existe aquela época, era muito, hoje é pouco. Existia e existe. Existe aí, não tudo tem bem, quantidade. mas a Enquanto não colocação- apagou... Não, mas não é Cara, questão de eu vou contar apagar. uma história pra Colocação vocês, é assim, Ronaldo. professor, naquela época, nossa, que a gente ia procurar emprego, você não poderia falar que você morava no Tamoio. Você não poderia falar que morava no São Paulo. Mas não pode ainda, Ney. Mas não, Ney, mas não Hoje pode. Tá menos. Melhorou. Por quê? Melhorou. Por que melhorou? Melhorou por causa de resistência. Está menos pior. Não que melhorou, está menos Não pior. por causa da resistência. Quando eu falo de resistência, né, cara, eu ajudei a escrever o Estatuto de Igualdade Racial. Estava no Congresso, ajudei a escrever. Dei muita sugestão no Estatuto. Porque hoje você vai fazer um comercial, tem que ter o preto. Mas esse é o, Everton, esse é o problema. Porque assim, Existência. agora eu falo pra você, eu tô falando aqui com propriedade, tá? Você ajudou a escrever um estatuto de igualdade racial. Mas pra eles vão olhar e falar assim, é mais que obrigação, porque ele também não é branco. A pessoa vai falar assim, ele é baiano, não é branco. E eu te conheço. Então assim, eu sei da sua capacidade intelectual. É você, se você sentar na mesa com qualquer um desses, você vai discutir política, vai falar de filosofia, vai falar de economia e vai se sobressair. Mas não para dá, eles não é significante que Ronaldo e Everton e Ney, não dá para discutir questões raciais de um país miscigenado como o nosso sem inclusão de todos. Eu tenho que ter Sim. o branco na mesa. Sim. Isso. Concordo. Eu tenho que ter o preto, o índio, o japonês, o oriental, né? Quem quer que seja, para discutir um equilíbrio. É igualdade racial, Se eu né? ficar lá de cá, eu como afro-brasileiro e indígena, afro-indígena, sei lá o que eu sou, aqui é uma mistura danada, né? Isso. Aqui eu tenho europeu, tenho tudo aqui nesse... Se eu for discutir isso, né? Na minha ótica, cara, eu vou puxar pro meu lado. Isso. E se eu parar e pensar, agora que a gente está fazendo uma revisão histórica da humanidade, que boa parte das invenções, as quais a gente está aqui em cima hoje, foi criada pelos africanos, inclusive a matemática de 0 a 9, que até hoje ninguém mudou. E nem Sim. entendeu toda ainda, foi criado no continente africano, pô. Sim. Esses caras, se tivessem maldade no coração, seriam os donos do mundo. Correto. Mas não teve maldade, né? E aí os problemas ambientais que teve na região, empurrou eles para a Europa, que foram escravizados, tomaram conhecimento e depois escravizou. Isso. Talvez, eu não posso aqui para julgar as épocas, é muito complexo, né? Correto. Mas eu tenho uma ressalva a Constantino. Depois vocês pesquisem quem foi Constantino. Eu tenho uma ressalva. Por isso que eu não tenho muita crença, né? Eu tenho fé, mas crenças não. Filósofo. Então eu tenho minhas ressalvas a Constantino. Talvez na época, né? Ele também deve ter os problemas dele para dominar. Sim. O processo de dominação faz tudo isso. Sim. Mas essas questões é muito interessante quando a gente vai discutir igualdade racial. Eu espero, estou aqui para contribuir, vou ajudar bastante, como já ajudei, estou ajudando. E Ricardo e Gustavo, faça essa política de proximidade, como as duas moças estão indo nas favelas, ver as realidades. Sim. Em 2016, Ricardo foi candidato a prefeito e a gente chegou a gente buscou dados. Jundiaí tem 10% da população recebendo Bolsa Família. 10% da população recebendo Bolsa Família. 50 Quando eu mil. falo em Ricardo, eu falo com muita propriedade, que somos amigos há 30 anos. Em 2004, o Ricardo me ajudou a colocar um projeto na faculdade da Anhanguera, né? Isso. A minha ideia para ele foi de que a gente tinha que treinar pedreiro, carpinteiro, encanador, Sim. eletricista, e ele conseguiu botar bastante gente lá. As outras empresas não quis, mas durou 6 meses. Mas a minha ideia também era abrir os muros da faculdade para a favela. E ali eu vi o pessoal da Meias Artes, da antigo ali embaixo, perto da escola Domiro Ladeira, tava todo mundo da faculdade e o cara vendo que aquele ali era possível, que ali não tinha bicho. Isso. E hoje eu tô vendo, né, a universidade invadida por todo mundo. Então, partindo desse pressuposto, o país avançou bastante. A gente vai avançar. Isso. A cidade de Jundiaí vai avançar, ela sendo o satélite do resto das demais cidades para avançar em torno dela. Tem algumas coisas que eu contesto, claro. Isso, a contestação faz parte do avanço, né? Porque todo dia você se contesta. Todo dia vocês três e eu, e aqueles 2 meninos que estão na técnica ali, se contestam. Por que você se contesta? Quando você acorda, onde é que você vai? No espelho. Fazer o quê? Dar um tapa
o cabelo, arrumar aqui e ali. Tentar arrumar o que não tem mais jeito, mas você vai. Minha autoestima tá boa aqui, não vou não, pô. Não tô... Então o espelho é o quê? É a crítica. Então a crítica, cara, é muito importante, né? O que eu não posso é chegar dentro do espelho, né? Apontar pro espelho e achar que o mundo tem que ser do jeito que eu enxergo. Correto. Não. O mundo é equilíbrio. É isso aí. Aí foi bom, uma resenha. Foi. Resenha boa. E pra né? vocês que estão Boa resenha.